grande luta. É Jesus ou capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Papá, se eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. E aplauda Jesus com alegria. Amém. Glória a Deus. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar de alegria. Amém? Bom dia para você que também nos assiste de casa. Você que está conosco agora, participe deste culto até o final. Você está mais do que bem-vindo. Você é mais do que bem-vindo nesta programação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Nós estamos aqui na Igreja da Graça, em Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, número 1005, bem próximo aqui, de frente ao Parque Municipal. Você é nosso convidado. Nós estamos agora no culto das 8, mas temos também o das 10h30 da manhã, temos às 3 da tarde e às 5 da tarde também. Mais do que acompanhar pela TV, você pode e deve estar conosco em um dos cultos e certamente vai ser uma bênção na sua vida. O povo que está aqui já está desfrutando da presença de Deus e queremos que mais pessoas sejam alcançadas. É ou não é, povo de Deus? Amém? Glória a Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Já já você vai receber uma palavra inspirada da parte de Deus e Deus vai abençoar bastante. Hoje é o domingo do fortalecimento. Amém, irmão? Domingo da força de Deus na sua vida. Então, certamente Deus vai te fortalecer e você vai sair daqui outra pessoa. Amém, irmão? Glória a Deus. E Deus é bom. Vamos continuar exaltando e glorificando esse Deus? Feche os seus olhos mais um instante. Continue adorando ao Senhor. Continue se envolvendo com Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda a terra, meu irmão. Que essa presença possa inundar os corações. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Essa é a promessa da palavra. E tem mais promessa. O profeta Joel foi usado. Deus, pela boca dele, disse: e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, aleluia, meu irmão. Deus sabe que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Deus sabe que nós precisamos do Espírito Santo em nós. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai eliminando as distrações agora. Oh, aleluia. Fala para Ele: Deus, só a Tua presença me interessa. Só a Tua presença. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, você está diante da glória de Deus. Você está diante da glória do Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que veio para te dar vida e vida com abundância. Oh, Ele te faz triunfar, meu irmão. Ele te faz romper com as suas limitações. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo tomava a vida de Sansão, ele não era mais o mesmo. Certa vez o Espírito Santo se apossou de Sansão e ele venceu um exército de 1000 homens sozinho. Isso mostra, meu irmão, a força do Espírito Santo na vida de alguém. Oh, aleluia. Oh, nós precisamos dessa presença. Nós precisamos dessa comunhão. Diante da Tua glória me fizeste chegar a um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo.
face, me tomar em teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor. Diga, o teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador, diante da tua glória, diante da tua glória. Adore a Ele. Me fizeste a um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti, maravilhoso como tu és bom, em mostrar tua face, me tomar em teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Levante suas mãos. Aleluia, aleluia. Oh, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Só tu és digno, só tu és digno de honra e glória, só tu és santo, santo Deus. O teu amor me enche de esplendor, ilumina e tudo que há em mim, e tudo que há, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador, meu Salvador. Aleluia. Vai subindo o volume para Ele. Aleluia. Como se tivesse você e o Senhor Jesus agora. Aleluia. Aleluia. Só tu és digno, só tu és digno de honra e glória. Só tu
de Deus nos transforma, meu irmão. O amor de Deus nos enche de esplendor. A presença de Deus faz o nosso rosto brilhar, meu irmão. Aleluia, oh aleluia. Oh, a presença de Deus te transforma. A presença de Deus muda a sua vida. Aleluia, creia, creia. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Querido Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. O Senhor é digno de ser glorificado, o Senhor é digno de ser adorado. Se você pode levantar suas mãos aos céus, levante e comece a dizer a Ele: Tu és maravilhoso, poderoso, soberano. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és a razão do meu viver. Senhor, por isso eu estou aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para Te exaltar. Oh, comece a glorificá-lo, adorá-lo. Agradeça a Ele por estar diante dEle. Ó Deus, a Tua glória, ó Deus, a Tua glória, a Tua presença é bem-vinda em nosso meio. Senhor Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade de tocar os corações, de envolver, ó Deus, a cada pessoa, até mesmo a pessoa que estiver mais fria, que ela possa se envolver nesse dia, que o Espírito do Senhor possa agir e operar em nosso meio, que a Tua glória se manifeste neste lugar, para que possamos ver, ó Deus, de fato mais de Ti, provar mais de Ti, que possamos nos render mais a Ti. Ó Deus amado, glorificamos e adoramos ao Teu nome. Tu és santo, 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 poderoso, maravilhoso, digno de ser exaltado, digno de ser adorado é o Senhor Jesus. E a Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti adoramos, a Ti exaltamos. Santo, 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 santo é o Senhor. Glórias e honras e louvores sejam dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Oh, leriri bashiri bicanta la macanta la balaia. Aliriri bashurianta la bacanta la maturianta la bacanta la bacantorianta la balada balaia. Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Teu nome. Diga comigo: Senhor Jesus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Senhor Jesus, a Ti toda a honra e toda a glória. Entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. E queremos nesse dia, ó Deus, entregar o coração inteiramente em Tuas mãos. Toma-nos nas mãos do Senhor. Fala conosco nesse dia. Envolva-nos e leva-nos à Tua comunhão. Em nome de Jesus clamamos e Te agradecemos. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar todo mundo, sejam bem-vindos à casa de Deus, nesse domingo especial de comunhão, e vamos aqui ser alimentados e fortalecidos pelo Senhor, amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, que nós estamos estudando, né? A cada domingo, falando um pouquinho mais desse livro de Apocalipse, na verdade a introdução dele, o início, o primeiro capítulo. E nós vimos aqui semana passada sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Quem leu sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ó, nota 10 para vocês. O resto, ó, nota 0 para você. Nota 0. Você não cumpriu a lição de casa, hein? Olha só que coisa feia essa. Então você vai levar um 0 na prova hoje, né? E aí você vai tomar uma posição e vai ler em casa essa semana. Então você vai ler lá as 7 igrejas do Apocalipse que nós começamos a estudar a semana passada. E vamos aqui entrar nesse assunto, Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 3 em diante. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós já vimos isso aqui, 3 conselhos que o Espírito Santo deixou: ler, ouvir e guardar. Amém? Diga comigo: ler, ouvir e guardar. Então são 3 coisas que precisamos fazer. Se lemos, se ouvimos e não guardamos, nada será aproveitado. Ele fala de uma revelação. O versículo 1 vai dizer que é a revelação de Jesus Cristo. Então Deus deu ao João a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é essa revelação. Só que de nada adianta a gente receber uma grande revelação de Deus se não retemos, se não guardamos. Temos que ler, temos que ouvir e temos que guardar. Versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse que já vimos semana passada. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Vamos mais uma vez ler agora? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem era, é e há de vir? Jesus. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo que ele foi no passado, ele é no presente. Ele não está sujeito ao efeito do tempo. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso que sempre foi. Ele era, é e sempre continuará sendo o mesmo. Lá no livro de Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Escritura diz que nele não há mudança nem sombra de variação, não há mudança nenhuma em Deus. Por que não há mudança em Deus? Porque ele não precisa mudar, ele é perfeito. O que é perfeito não precisa ser mudado, não é? Malaquias 6, ele diz, aliás, Malaquias capítulo lá de número 3, verso 6, vai dizer para nós, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda, ele é o mesmo. Continua sendo o mesmo que sempre foi. Então aquele que iniciou a criação, que foi ele que fez todas as coisas, foi ele que criou tudo, todas as coisas foram feitas por ele, ele é o mesmo. Esse Deus poderoso que criou tudo continua sendo poderoso como Criador até hoje e nunca vai mudar. Ele é o mesmo, ele era, é e há de vir. Amém? O detalhe é que ele há de vir, ele virá. Ele virá com poder e glória. Ele virá para buscar a sua igreja, amém? Aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Nós vimos nas 7 igrejas do Apocalipse que das 7, 5 teve reprovações. Só 2 foram aprovadas.
E o nosso objetivo é que sejamos, nos dias de hoje, essas igrejas que foram aprovadas. Essas igrejas que agradaram ao Senhor. Que igrejas são essas? A igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas das 7 foram as que foram aprovadas pelo Senhor. Que sejamos como elas, amém? Para sermos aprovados por Deus. Aí ele vai dizer assim: e que há de vir, continue o versículo 4, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A Bíblia vem falar para nós de 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos, digamos que seriam 7 aspectos que o Senhor manifesta a presença dele aqui na terra. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus. Não são 3 deuses, é um só Deus. E o Espírito Santo, que é Deus também, o Espírito Santo é como dizer assim, como se fôssemos, para a gente entender, o executivo do nosso país. É aquele que tem que executar, aquele que tem que realizar. Então o Espírito Santo é aquele que realiza, é o executivo do céu, é aquele que vai fazer a obra, é aquele que age. Hoje nós precisamos constantemente da ação do Espírito Santo. Ninguém se converte se não for por uma ação do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém? Então, se você ouviu o Evangelho e se você tomou a sua decisão e entregou sua vida a Jesus, foi porque o Espírito Santo agiu na sua vida. Por isso você declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quem já declarou isso, quem já fez essa confissão, quem já assumiu Jesus como Senhor de sua vida, porque o Espírito Santo está aqui na terra. E ele está agindo nos corações das pessoas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem. É por uma ação do Espírito. Jesus, em João 3, disse a Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito. A água representa a palavra de Deus, e o Espírito, a ação do Espírito Santo, que convence o homem, que leva o homem ao arrependimento, a um quebrantamento, a abandonar a sua vida passada de pecado e assim passar a servir a Jesus. Esta é uma obra do Espírito Santo. Então diga: Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de fazer essa obra na minha vida, porque é só Ele quem pode fazer isso em nós. Jesus afirmou dizendo que era necessário que Ele fosse aos céus, Ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria o outro Consolador. O outro Consolador, porque Jesus, enquanto na terra estava, Consolador Ele era. Mas ele tinha que ir para o céu para que o outro Consolador viesse. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não está limitado a um corpo físico como Jesus aqui na terra estava. Ele não está limitado a um espaço físico. Ele pode estar aqui como em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, onde alguém o invoca, onde alguém clama a Deus. O Espírito Santo está lá fazendo a obra. O Espírito Santo está agindo através da sua palavra. Quando alguém prega uma mensagem do Evangelho, quando alguém ora, o Espírito Santo é o executor, é aquele que está fazendo a obra em toda parte. E a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus está aqui neste lugar também. E aonde o Espírito de Deus está, a Bíblia diz que há liberdade. Amém? Diga: há liberdade em nosso meio, porque o Espírito de Deus se faz presente em nosso meio. Então, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Esta obra maravilhosa que o Espírito Santo faz na vida do ser humano é o que permite que o homem possa se aproximar de Deus. O Espírito Santo é que nos traz essa liberdade. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Muitas vezes nos sentimos incapazes, e somos, mas é o Espírito Santo que nos capacita.
Não somos capazes por nós mesmos, mas Ele nos capacita. Diga glória a Deus. O Espírito Santo é que nos dá a capacidade de vencer, de superar dificuldades, de romper barreiras que existem na nossa vida, a capacidade de se aproximar de Deus. Toda é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E ele vai falar aqui de 7 espíritos, não é isso? Ele diz aqui dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos dizer assim, então são 7 aspectos do Espírito, 7 formas ou maneiras que o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas. Para a gente entender sobre os 7 espíritos, seria bom a gente dar uma olhadinha no que é que diz Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Vamos ler lá? Isaías 11, versículo 2, coloca na tela para nós o texto, olha lá, você pode ler comigo aqui agora em voz alta? Vamos ler juntos? E repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. Aí ele vai dizer qual é o Espírito do Senhor, os 7 aspectos que o Espírito Santo atua na vida humana. Como é que ele vai agir? O Espírito do Senhor é um só, é o Espírito do Senhor, mas de formas distintas, de maneiras distintas, para a gente entender o que é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. O Isaías 11, 2 vai relatar para nós, o Espírito Santo vem e se manifesta na vida humana, vamos juntos? Através do quê? Do Espírito de sabedoria. Diga, eu preciso do espírito de sabedoria. Ô pastor, o que é o espírito de sabedoria? É a capacidade de fazer escolhas certas. Quem quer ter essa capacidade? Então diga, Senhor, me conceda o espírito de sabedoria, me conceda a capacidade de fazer escolhas certas, sabe, de tomar atitudes corretas, de ser sábio nas minhas decisões, sábio nas minhas escolhas. É o espírito de sabedoria, amém? Quem precisa do espírito de sabedoria, diz o livro de Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porém peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, impelida pelo vento de um lado para o outro, e não pense este que receberá alguma coisa de Deus. Então, se você quer o espírito de sabedoria, o que você tem que fazer? Pedir, amém? Isso tem que ser motivo de suas orações, chegar para Deus e dizer, Senhor, me conceda o espírito de sabedoria, eu preciso do espírito de sabedoria. Paulo, orando pela igreja de Éfeso, ele pedia, Senhor, conceda a eles o espírito de sabedoria, e ele ainda acrescentou, e de revelação. Paulo pedia isso à igreja, pedia a Deus que desse à igreja de Éfeso o espírito de revelação e de sabedoria, o pleno conhecimento da verdade, para que eles pudessem servir a Deus na sua plenitude, conhecendo qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura, qual é o comprimento, qual a imensidão da grandeza da obra de Deus sobre a vida humana. Então Paulo pedia isso a Deus, Senhor, conceda a eles o espírito de sabedoria e de revelação. Diga glória a Deus. Então diz a Bíblia Sagrada que o Espírito do Senhor, ele se manifesta na vida humana dessas 7 maneiras. Primeira, com o espírito de sabedoria. Glória a Deus. Depois, qual é o outro espírito? O espírito de inteligência. Tem tradução que vai dizer o espírito de entendimento. O que é o espírito de entendimento? É aquela clareza de compreender as coisas divinas. Quem quer ter essa clareza? Esse entendimento, essa inteligência que o Espírito dá. Irmãos, quantas pessoas que são eruditas, sábias, iletradas, estudiosas, pessoas que têm uma capacidade intelectual maravilhosa, aí quando lê a Bíblia parece um analfabeto, lê e não entende nada, porque eles não têm o espírito de inteligência, não tem, falta para eles esse espírito de entendimento. E quem nos dá esse entendimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí você vai à Bíblia Sagrada, começa a ler aquele versículo e aquela palavra se abre para você.
Você recebe o entendimento. Amém? Pessoas que ouvem, leem uma parábola que Jesus contou, parece uma coisa tão simples, parece até coisa de criança. Um semeador saiu a semear e lançou a semente pelo caminho, e caiu numa terra assim, 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 e ele descreve tudo, e os discípulos que estavam andando com Jesus. O senhor pode ensinar para a gente, explicar essa parábola? Nós não entendemos. Eles não tinham entendido. Eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Lhes faltava o entendimento. Quantas pessoas têm uma imensa dificuldade para poder entender a Bíblia Sagrada? A pessoa lê e parece que não entende nada. Ela diz, mas espera aí, eu estudei a língua portuguesa. Alguém diz assim, mas eu já me formei na escola. Alguém diz, poxa, mas eu sou professor da língua portuguesa, leio e não entendo nada, como é que pode? Às vezes até uma pessoa muito estudiosa pega a Bíblia para ler e não entende. Uma vez eu estava na sala de aula, um professor de direito dando aula para mim, na universidade, e ele comentou assim, eu não sei o que é esse negócio que os crentes leem, a Bíblia, eu não sei como é que chama aquilo ali. Eu falei, o professor, os números grandes são os capítulos, os números pequenos são os versículos. É isso aí, mas eu não entendo. Eu falei, depois a gente pode conversar, professor, não é tão difícil como o senhor está pensando. Ou seja, um homem culto, professor universitário, mas disse que não entendia nada. A Bíblia diz que agradou a Deus ocultar essas coisas aos sábios e entendidos, mas a revelá-las aos simples e puros de coração. Amém? Se você lê a Bíblia Sagrada e você entende, você é um privilegiado. É o Espírito Santo que está lhe abrindo o entendimento. E se você lê e diz, pastor, eu tenho muita dificuldade, eu não entendo, comece a pedir a Deus, Senhor, me dá o espírito de entendimento, me conceda o entendimento, me ajude a compreender a tua palavra, me ajude a entendê-la. Isso foi motivo de oração na minha vida muitas e muitas vezes, e vira e mexe eu ainda estou pedindo isso a Deus, porque eu quero. E se você quer, ele diz que quem pede, recebe. Então peça, Senhor, me dê o espírito de entendimento. Amém, pessoal? Qual o outro espírito? Coloca o versículo lá. O Espírito Santo, então ele age de vários aspectos na nossa vida, como o espírito de sabedoria, de inteligência. Olha agora, o Espírito Santo também, ele é o espírito do conselho. O que é isso? É o Espírito que nos dá a orientação nos momentos difíceis da nossa vida. É o Espírito do conselho. Ele, naquelas horas difíceis, ele que nos aconselha. Às vezes a gente quer o conselho do pai, da mãe. Amém? Se eles são do Senhor, eles querem o melhor para você, eles vão tentar te orientar da melhor maneira. Você pode pedir o conselho do pastor, o pastor também vai tentar te aconselhar, do cônjuge, também ele vai tentar te ajudar, ela vai tentar te orientar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o melhor conselho não é de nenhum deles. O melhor conselho que você pode receber é o conselho do Espírito Santo. E essa é uma das funções que o Espírito Santo na terra tem como atuação na vida do homem. Ele é o espírito do conselho. Ele pode te aconselhar. Ele pode te dar a direção, a orientação para você saber o que fazer. Especialmente em horas difíceis. O que eu falo, Senhor? O que eu respondo? Como devo agir? Senhor, me dá o conselho que eu preciso.
me oriente. Ele é aquele conselheiro, amém? Diga: Espírito Santo, o Senhor é o meu conselheiro. Ele é o melhor conselheiro que tem. Não tem nenhum outro igual. Você pode pedir o conselho dele, que ele está pronto a te dar o conselho. Agora o Espírito Santo vai te dar um conselho, não é ouvindo uma voz do além. É quando você começa a ler a Bíblia, meditar. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra. Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Na palavra. Então você vai ler aquela história bíblica, lá do profeta tal, do rei tal, do personagem da Bíblia tal. E aquele conselho que Deus deu para aquele homem, para aquela mulher, aquela direção, aquela orientação, e você vai ler aquilo, e ali Deus vai falar com você. É hora que Ele te dá um conselho que você precisa. Você já ouviu falar da história daquele homem, que é um grande empresário, que hoje tem uma marca de sal famosa no mundo, e que ele é evangélico, e ele estava num culto, e não sabia o que fazer, estava quebrado financeiramente. E naquele dia o pastor pregou sobre o sal. E a mensagem do pastor era: o sal é bom. Bom é o sal. Mas claro que o pastor não ficou só nisso num culto, ele falou de muitas outras coisas. Mas parece que aquele irmão só ouviu isso. O sal é bom. Bom é o sal. O resto da mensagem ele não ouviu nada. Aquele irmão, aquilo ficou martelando dentro dele: bom é o sal é bom. Bom é o sal é bom. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar com sal. E é uma empresa de sal famosa que a gente compra toda vez que vai no mercado. Que foi esse homem evangélico, que dentro de um culto recebeu uma direção de Deus e seguiu a direção que Deus deu para ele. Trabalhe com sal. E tornou-se um homem bem-sucedido na vida empresarial. Então, às vezes, Deus dá uma direção e ali a pessoa segue aquela direção e Deus o faz vencedor. Amém, pessoal? É um conselho que o Espírito Santo dá. Eu vou tomar essa atitude. Não sei, eu vou fazer isso. E quando vê, naquele conselho há um livramento, naquele conselho há uma direção certa, naquele conselho as coisas fluem de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. Aí ele diz: e o Espírito também de mais o quê? De fortaleza. Diga: espírito de fortaleza. O que é isso? É um espírito de poder. É o Espírito Santo que te dá força. Quem quer força aí? Hã? Diga: o Espírito Santo me fortalece. O Espírito Santo é Ele que nos dá força. A força que precisamos, ela vem da unção do Espírito Santo na nossa vida. É a força do Espírito na nossa vida. E isso daqui a pouco nós vamos falar mais. Você já ouviu falar de Sansão? Quem já ouviu falar de Sansão? Já ouviu falar dele? O homem mais forte do mundo, né? Mas por que ele era um homem tão forte? Porque ele tinha uma aliança com Deus. E quem dava essa força a ele era o Espírito de Deus que vinha sobre ele. Esta unção de Deus que havia sobre aquele homem é que o fazia o homem mais forte do mundo. Esta unção do Espírito te faz forte para você nunca desistir na batalha. É a força dele que te capacita a vencer os problemas da vida, porque no mundo nós somos sujeitos a enfrentar batalhas. Mas o Espírito Santo, diga, me fortalecerá. Amém? Em nome de Jesus. Que mais? E o Espírito de conhecimento. O que é o espírito de conhecimento? É aquela proximidade, aquela intimidade com Deus. Você vai conhecer a Deus.
O Espírito Santo, ele te dá conhecimento de Deus. Você se aproxima de Deus. Você começa a conhecer a Deus com mais intimidade. E quem te revela, quem te faz conhecer, é o Espírito Santo que age na sua vida. Ele te faz conhecer a Deus através das Escrituras. Ele te faz conhecer a Deus através de experiências que Ele te proporciona na presença de Deus. Então Ele te dá o conhecimento. A Bíblia diz para nós que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é que conhece as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que sabe o que está no coração do Pai. E à medida que você tem essa comunhão com Deus, o Espírito Santo vai lá ver o que está no coração do Pai e traz para o seu coração. Aí você começa a orar em sintonia com aquilo que o Pai quer que você ore. Aí o Pai coloca as palavras na sua boca. Quantas vezes já aconteceu da pessoa dizer assim: pastor, eu queria falar com o senhor após o culto. Eu falei: tá bom, então depois do culto a gente fala. Aí termina o culto. Cadê aquela irmã que disse que queria falar comigo? Aí vão falar com ela: não, fala para o pastor que ele já me respondeu na mensagem, não precisa falar mais não. Eu nem sabia o que ela queria falar. Eu não sabia. Ela não falou um A sobre o assunto. Mas na mensagem, o Espírito Santo, que conhece o seu coração, ele dá a palavra do conhecimento. Ele fala ao coração da pessoa. Tem gente até que chega a dizer assim: mas quem é que contou minha vida para o pastor? O Espírito Santo não é fofoqueiro não, irmão. O Espírito Santo não é fofoqueiro não. Mas dentro da palavra, ele trabalha o coração de cada um de nós. E o bom é que a gente seja sensível ao Espírito de Deus, para que ele possa fazer essa obra. Porque, irmãos, sem a ação do Espírito Santo, a igreja não é igreja. A gente só vai conseguir ser igreja se formos sensíveis ao Espírito Santo. A gente não consegue fazer nada. Não foi por um acaso que Jesus disse: eu tenho que ir, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E essa continuidade que a igreja tem que dar à obra que Cristo começou, só será possível através da ação do Espírito Santo. Sem ele, não tem obra de Deus sendo feita na terra. Nós podemos ser pessoas assim que convivem, que têm bom relacionamento. A gente pode vir à igreja e ter aqui um clube social. Mas a igreja não é clube social. Mas nós somos um ser social? Somos. Então a gente tem que se socializar com as pessoas? Sim. Mas sem a ação do Espírito Santo no nosso meio, não tem igreja. Vira um clube. Um local de relacionamento com as pessoas. Então nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos do Espírito Santo no nosso meio. Do Espírito Santo falando, aconselhando, fortalecendo, concedendo sabedoria. Amém? Conhecimento. E olha o que mais ele fala agora. Além do Espírito do conhecimento, qual é o último? O Espírito do temor do Senhor.
Isso aqui é muito importante. O que é o espírito do temor, pastor? É um respeito e um amor profundo a Deus. A pessoa não peca, não é porque ela não tem oportunidade de pecar. Ela tem oportunidade de pecar. Mas quando a pessoa tem o temor a Deus, ela tem um respeito pelo Senhor e um amor profundo por Deus. Isso a faz rejeitar a proposta que o diabo lhe oferece. Sem o temor, as pessoas são como um carro sem freio, desgovernado, que bate em tudo quanto é coisa que tem pelo caminho, gera acidentes, sofrimentos para si e para os outros. É a pessoa sem temor a Deus. E existem pessoas sem temor? Lamentavelmente existe. Na falta do temor a Deus, do respeito ao Senhor, é que as pessoas estão se perdendo. Cada vez mais as pessoas nos dias de hoje estão se deixando levar por muitas coisas nessa terra e desrespeitando a palavra. Lembre-se que o Espírito Santo é o Espírito da palavra. Então o Espírito Santo faz a gente ter um respeito pela palavra. O Espírito Santo faz a gente ter um amor pela palavra. João 14, 21 diz: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, os meus mandamentos. Então, quando a pessoa ela teme a Deus, ela guarda o mandamento de Deus. Ela tem a oportunidade de fazer o errado, mas ela não faz. Quem lembra de Davi? Quando perseguido era por Saul. Saul queria matá-lo. Ele estava fugido, no meio de um deserto. Davi se esconde dentro de uma caverna, e o Saul está procurando ele para tudo quanto é lado, e não acha. Os soldados do rei Saul estão todos lá de fora. O Saul diz: olha, eu vou descansar aqui dentro dessa caverna. E ele então se deita lá, e não mandou nenhum soldado investigar lá dentro da caverna antes de entrar. Deitou e pegou no sono, devia estar cansado, dormiu pesadamente. E quem estava lá dentro era Davi. E junto com Davi tinham seus homens de guerra. E o Davi chega e um dos seus homens vira para ele e diz: Davi, Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Está na tua frente, dormindo. Você pode matá-lo agora. E acaba com aquele que está querendo te matar. E Davi, por causa do temor a Deus, porque Saul tinha sido ungido pelo Senhor, então o temor, o respeito que Davi teve, não foi pelo Saul, foi pelo Senhor. Foi por causa da unção que havia sido derramada sobre Saul. Então o respeito de Davi era pelo Senhor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso levantar a minha espada contra alguém que Deus ungiu. Não posso fazer isso. É esse temor a Deus, irmãos, que não vai deixar você falar mal do seu irmão. Do seu irmão em Cristo. Ainda que o seu irmão em Cristo esteja errado. É esse temor a Deus que faz com que a gente não entre na onda das redes sociais com alguém fazendo postagem de coisas contra o Evangelho, ainda que aquele evangélico tenha vacilado, mas a gente não vai entrar nessa onda. O diabo já quer propagar o que não presta e quer, de toda forma, difamar as pessoas. Agora o diabo vai contar com a ajuda da igreja? Não.
O temor a Deus faz com que a gente fuja de coisas, que a gente se afaste de certas coisas que a gente sabe que não convém ao cristão. É esse temor ao Senhor, esse temor pela palavra. Amém? A gente se conserva em santidade pelo temor a Deus. Oportunidade de fazer o errado tem aos montes. De pecar tem aos montes. Você marido, você esposa, será fiel ao seu cônjuge quando há temor no coração, quando se respeita a palavra. Você solteiro, solteira, vai se conservar em santidade por temor à palavra. Você tem oportunidade até de fazer alguma coisa errada, desonesta, alguém te propõe alguma coisa, um dinheiro que você diz, poxa, bem que eu estava precisando desse recurso, mas ele não é honesto. Então eu prefiro ficar comendo arroz com ovo do que comer lá a picanha na desonestidade. Estou fora. Por causa do temor ao Senhor. É o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus, ele nos livra dos laços da morte. E esse temor, o espírito de temor, é o Espírito Santo que produz em nós. Eu não vou fazer isso. Eu não vou agir assim. Quando vem aquele temor no coração. Não posso fazer isso contra o meu Deus. Longe de mim, lembra do José do Egito? Na casa de Potifar? A mulher dele, do Potifar, quis agarrar o José do Egito. E o José disse o quê? Longe de mim, pecar contra Deus. Então o temor do José era o temor que ele tinha a Deus. Não era um temor de Potifar. Longe de mim, teu marido é bravo, vai me matar. Não, o temor dele não era do marido dela. O temor que o José tinha era um temor a Deus. Longe de mim pecar contra Deus. Esse temor é que não pode faltar nas nossas vidas. É o espírito do temor a Deus. É esse temor, esse respeito. Diga comigo, o respeito e o amor profundo a Deus vai me afastar do pecado. É esse temor que não pode nos faltar. Amém? Vem comigo agora ao livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 2. No Velho Testamento, já o finalzinho do Velho Testamento, né? Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí acaba a Bíblia no Velho Testamento. Então você acha o último livro do Velho Testamento e volta e você já acha Zacarias. O capítulo de número 4. Eu começo lendo com você o versículo 2. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha o quê? 7 canudos. O que ele está falando aqui? Dos 7 Espíritos. Do Espírito de Deus. Cada canudo aqui, cada ação, cada aspecto da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Verso 3. E por cima dele, olha que interessante, 2 oliveiras. Diga, 2
oliveiras. Uma onde? À direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então ele está relatando que o que ele via, a visão que Deus deu a ele, era de lâmpadas, 7 lâmpadas, 7 canudos, e ao lado direito e ao lado esquerdo haviam oliveiras. O que é essa oliveira? De onde é que vem o azeite? Da onde? Da oliveira. Da oliveira. Quando se espreme o fruto da oliveira, é que se faz o azeite. O azeite. Então, ele diz, olha, tem 2 oliveiras. E ele vai dizer mais. E por cima dele, então, 2 oliveiras. Uma à direita, o vaso de azeite, e a outra à esquerda. 4. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse-me: Não sabes tu o que é isso? O que isso é? E eu disse: Não, Senhor meu. Verso 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, vamos juntos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que interessante. Então nós estamos vendo o verso de número 2, que mostra que o símbolo do povo de Deus aqui, e como o povo de Deus deve se portar como luz, como lâmpadas. Assim diz o Senhor que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós hoje, o povo de Deus, tem que se portar neste mundo como lâmpadas, como essas luzes. O verso 3 vai falar de um suprimento divino. Existem 2 oliveiras que Deus plantou, e Ele derrama esse azeite, para essas lâmpadas não se apagarem. Porque naquela época, as lâmpadas não eram como as de hoje, elétricas. Elas eram mantidas acesas como lamparinas. Quem conhece lamparina? Conhece lamparina? Né? Lampião, não é isso? Não é? Então, o combustível, aquilo que mantinha aquelas lâmpadas acesas, era o azeite. Era o combustível. Então ele está dizendo, olha, tem 2 oliveiras. Essas oliveiras são celestiais. Deus está mandando o azeite. Deus está derramando o azeite sobre a sua igreja. Ele derrama essa unção, é uma forma divina de Deus abastecer a sua igreja, amém? Quem é a igreja de Jesus aí, diga glória a Deus. Então a igreja do Senhor vai receber o azeite. A igreja de Cristo recebe essa unção, para mantê-la como luz desse mundo, para ela ser conservada, para ela se manter viva, ativa nessa face da terra, ela precisa desse azeite. Ela precisa dessa unção que vem de Deus. Então é um suprimento divino, amém, pessoal? As oliveiras abastecem as nossas lâmpadas e as mantêm acesas. Então o Espírito Santo vem, esse azeite é derramado sobre a nossa vida, amém? E aí ele vai dizer para nós, olha, é esta unção que faz a diferença na sua vida. Não é por força e não é por violência. Então entenda que significa dizer que é por uma obra divina. Não é por uma força humana. Não é por um esforço humano simplesmente. Nós podemos fazer, podemos nos esforçar, mas a Bíblia diz que se o Senhor não validar aquilo que a gente faz, todo o trabalho que possamos fazer se torna vão, inútil. Então nós precisamos da ação do Espírito de Deus, não é por força.
Não é por violência. Se a gente pudesse, a gente pegava um machado, abria a cabeça de algum cabeçudo, não é, não é? E colocava Jesus lá, né? Mas diga, não é por força e não é por violência. É pelo Espírito de Deus, é por uma ação do Espírito Santo na vida de cada um. Não é de outra forma. Estamos vendo o mundo como ele está. Muitas vezes a gente olha e se assusta. Meu Deus, cada vez está ficando pior essa terra. Que mundo é esse? Mas não é por força e nem por violência. É a hora que a igreja precisa depender do Espírito de Deus. Senhor, me ajude. Me dê o conselho, me dê a sabedoria, me dê o entendimento. Senhor, me dá a força que eu preciso. Senhor, eu necessito do Senhor. Como devo agir com esse filho? Senhor Deus, me mostra. Espírito Santo, o Senhor é quem vai me ajudar. Às vezes eu não sei como orar. Meu Deus, como é que eu oro nessa situação? Espírito Santo me mostra como orar para essa pessoa. Como orar com essa situação? Senhor, o que falar diante daquilo que eu ouvi? Como atender, como responder, como proceder, como vencer? Diga, eu preciso do Espírito Santo para tudo na minha vida. Se eu não tiver Ele, eu não sei como fazer nada. É Ele quem vai nos dar a capacidade. Sem Ele, a igreja não consegue ser igreja. Há uma dependência do Espírito Santo. Nós precisamos estar conscientes dessa dependência. Quem está entendendo, diga amém. Então, os 7 espíritos, os 7 aspectos, as 7 maneiras que o Espírito Santo atua hoje, são essenciais para a vida, para o crescimento da igreja e o nosso crescimento individual. Para o acerto e o conserto da nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Vem comigo ao livro agora, aqui o livro de Atos dos Apóstolos, para a gente já se preparar para a oração. Eu começo lendo com você Atos capítulo 2. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que você vê o Espírito Santo agindo o tempo todo. Desde o primeiro capítulo, não é? Você já vai entendendo. O 2 é a descida do Espírito Santo. E ele diz assim no versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecoste. Diga, já se cumpriu o dia de Pentecoste. O que é o dia de Pentecoste? O dia da descida do Espírito Santo na terra. Jesus foi para o céu, rogou, e o Pai enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já está aqui na terra, já está no nosso meio. E se Ele está aqui, foi pela resposta do pedido de Jesus. E o Espírito está aqui para fazer uma obra nas nossas vidas. Tudo isso que nós falamos resumidamente, Ele já está aqui. E foi no dia de Pentecoste, essa descida do Espírito Santo, amém? Aí ele vai dizer assim, versículo 4: e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Diga, eu tenho que ser cheio. Eu tenho que ser? Eu acho que não encheu ainda. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso apenas me contentar com um pouquinho.
apenas com o chuvisco do Espírito Santo. Você sabe o que é chuvisco, né? Aquela chuvinha bem fraquinha, que só fica aquelas coisinhas. Não, só está só chuviscando, não é assim que a gente fala? Não está chovendo, está só chuviscando. Então, isso não molha nada, não. Então diga, eu não vou me contentar com o chuvisco do Espírito Santo. Eu quero a cachoeira do Espírito Santo. Quem quer a cachoeira aí? A cachoeira do Espírito Santo. Então é necessário que a gente queira esse derramar do Espírito na nossa vida. A Bíblia diz que todos foram cheios. Todos foram cheios. Então nós temos que ser cheios. Não é ter um pouquinho, não. É transbordar. Ser cheio é transbordar. Diga glória a Deus. Eu preciso ser cheio. Eu quero ser cheio. E aí vai depender só de você. Porque o Espírito Santo já está aqui. Ele está pronto para encher você. Desde o dia de Pentecoste, Ele já está aqui na terra, querendo te encher do Espírito Santo. Ele veio para fazer essa obra. Amém? E a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Em outras línguas. Diga, a variedade de línguas. A variedade. Assim como existe o português, o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, e aí por diante vai, as línguas, tantas línguas e dialetos que existem no mundo, o Espírito Santo tem variedade de línguas. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela recebe a capacidade de falar em outras línguas. Às vezes o Senhor batiza uma pessoa com o Espírito Santo e ela começa a falar numa língua humana que ela não conhece. Ela nunca estudou hebraico, mas começa a orar em hebraico numa fluência que parece que o camarada é professor de hebraico. E o mais interessante é que essa pessoa está orando, quem fala hebraico está do lado ouvindo e entendendo perfeitamente. Essa pessoa está falando fluentemente. Só que às vezes ela não sabe nem falar português direito. Como que ela consegue? E um detalhe. Ela está falando, mas a mente dela não sabe o que está falando. Paulo disse que quando ele escreve a igreja de Corinto, depois você pode ler lá em Coríntios 12, onde ele vai relatar sobre o Espírito Santo, e quando você ora em outras línguas, o teu espírito ora de fato, mas a tua mente fica infrutífera. Nessa hora o Espírito Santo lhe concede que você fale de mistérios, de coisas que o homem não sabe, mas o seu espírito está orando de fato. É a capacidade que o Espírito Santo dá. Pode ser uma língua humana? Pode. E pode não ser uma língua humana. E a pessoa é batizada com o Espírito Santo e fala. Mas há variedade. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo e ela fala uma língua, e quando ela costuma orar, e ela começa a orar, e ela para a hora que quer, ela começa a hora que ela quiser, e ela está lá orando, buscando, adorando a Deus, e de repente ela percebe que a língua que ela está falando não é aquela que ela costumava falar, porque Deus tem variedade. Pode falar outro idioma, outra língua. Qual o objetivo de se falar em outras línguas? É para o seu espírito ser edificado. O cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. E eles então, cheios, falavam em outras línguas.
Olha o versículo 4. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso não era deles, era do Espírito de Deus agindo na vida deles. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Diga, o Espírito Santo não é um espírito de medo. Não, não é. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um espírito de poder. Amém? É um espírito de poder. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer: recebereis poder. Poder é a capacidade. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E agora, quando o Espírito Santo vem, e aqueles que lá estão reunidos são cheios do Espírito Santo, dentre eles, um deles fica de pé e começa a pregar para aquela multidão que estava em Jerusalém, naqueles dias de festa em Jerusalém. E o capítulo 2, verso 14 vai relatar: quem é que se levanta para pregar? Pedro. Mas o Pedro não foi aquele que negou a Cristo? Foi ou não foi? Que ficou com medo de morrer, não foi? E perna para quem tem, não foi? Fugiu, não foi? Negou Jesus. E quando perguntaram: você é um deles, o que ele disse? Eu? Só não. Nem o conheço. Mas você está falando igual. Nossa, você está me confundindo. Com medo de morrer, negou Jesus 3 vezes. Agora, cheio do Espírito, diga, ele não tinha mais medo. E um detalhe: o Pedro era um camarada indouto, diz a Bíblia. Ele era um pescador, ele não tinha cultura, ele não sabia falar em público, era um camarada mais tímido, não sabia como falar, não tinha palavras que fossem sábias no seu falar. Mas o espírito de conselho, de sabedoria, de poder, estava sobre ele. Então ele foi o quê? Capacitado. Diga, o Espírito Santo vai me capacitar. Ele vai dar para você a capacidade que você não tem, porque é Ele que te capacita. E aí o Pedro começa a pregar e falar numa sabedoria, numa direção tão grande, e ele vai, fala e profetiza e prega. Depois você lê aqui o capítulo 2, e aqui uma multidão se converte através da pregação desse homem. E aí as conversões vieram. Foram 3.000 pessoas que se converteram na primeira pregação do Pedro. Virou um pregador de sucesso. 3.000 almas se convertem na pregação de Pedro. E olha que bonito, diz a Bíblia Sagrada, capítulo 2, vamos lá para frente. O verso 41 diz que foram 3.000 pessoas que se converteram. Verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43 diz: em cada alma havia o quê? Havia temor. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Então havia temor no meio deles. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E assim, a obra do Espírito foi sendo feita no meio deles. Houve ali um mover de Deus muito grande. E olha o versículo 47. E essa igreja que começa com 3.000 pessoas, numa pregação, do nada, ali se levanta uma igreja. E o verso 47 diz: e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, o que acontecia? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Diga glória a Deus. Aonde o Espírito de Deus está, essa obra é feita. Para a gente encerrar, que eu não tenho mais tempo, Atos capítulo 8, verso 31. Guarde esse versículo com você. Aliás, perdão, Atos 8, não, Atos. E tendo eles orado, o que aconteceu, pessoal? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Sabe, o Espírito Santo vem como resposta de orações de pessoas sedentas. O Espírito Santo não vem aonde ele não é desejado. O Espírito Santo não vem aonde as pessoas não o querem. Ele só vem sobre vidas de pessoas que o desejam. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E diz o versículo: e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que acontecia com esses que foram cheios do Espírito Santo? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja não crescia por um acaso, ela crescia por uma ação do Espírito Santo dentro dela. Então as pessoas cheias do Espírito Santo, elas sedentas, querendo Deus, buscando a Deus, oravam, e o Espírito Santo vinha sobre eles. E o Espírito Santo era algo tão transbordante dentro deles, que eles não podiam segurar só para eles. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você está cheio de Deus, quando você se enche da presença de Deus, você não consegue guardar Ele só para você. Você começa a compartilhar Ele com outras pessoas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você olha para uma pessoa sofrendo e você é movido pelo Espírito Santo a testemunhar de Jesus para essa pessoa que está sofrendo. Você olha uma pessoa doente e você é movido a orar por essa pessoa doente. Você não consegue mais ficar calado. Você começa a falar de Jesus. Na rua, no trabalho, na sua família, nas oportunidades que surgem, na rede social. Você não vai ficar tirando fotinha e mostrando língua, sei lá o que, as coisas feias para caramba esse negócio. Você não vai ficar fazendo isso. Isso não é coisa de quem é cheio do Espírito Santo. Isso é coisa de quem ainda está vazio do Espírito Santo. Você vai lá na sua rede social entender que ali é um púlpito que Deus está te dando uma oportunidade de anunciar Cristo. Você vai entender que a conversa com uma pessoa que abriu o coração para você é uma oportunidade que Deus está te dando para você ganhar essa alma para Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vive igreja. Moveu-se aquele lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E quando foram cheios do Espírito Santo, anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Prestou atenção? Sabe, Deus não batiza, não enche alguém com o Espírito Santo para essa pessoa continuar calada.
e não compartilhar a sua fé, não falar do amor de Deus, não testemunhar de Cristo. Você está entendendo? Porque quem está cheio, compartilha com os outros. Você já viu quando há uma enchente? Quando há enchente, o que acontece com a água? O que ela faz? Ela transborda do rio, não é isso? Ela vai para todo lado, não é assim? É assim. Se a caixa d'água da tua casa transbordar, ela encheu, a água vai tomar a laje, vai ou não vai? Vai querer umedecer a parede, não é? E tem que trocar a boia da caixa d'água, porque transbordou. Sabe, Deus quer quebrar a sua boia. Deus quer fazer você transbordar. Deus quer fazer você compartilhar a sua fé com outros. Ele quer que você seja igreja, que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer fazer você transbordar por toda parte. Aí você, cheio do Espírito, chega no trabalho, feliz da vida. Aí a pessoa olha para você: o que foi? Ganhou na loteria? Mais do que isso. Ah, é? Me conta aí. Qual é a última? Eu fui domingo na casa de Deus e Deus me encheu do Espírito Santo. Eu tenho a alegria do Senhor em mim. Eu estou cheio da alegria do Senhor. Acho que esse negócio de igreja deve ser bom mesmo, porque segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça, você está nessa alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Aí sabe, você tem conselho para dar, você tem sabedoria para compartilhar, amém, pessoal? Você tem força para vencer as adversidades. Você tem um Espírito de Deus transbordante na sua vida. Vamos parar de falar e buscá-lo. Fica de perto da igreja, pessoal. Comece a orar agora, meu irmão. Não espera mais nada. Comece a falar com Ele e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Comece a falar com Ele agora e dizer: Jesus, hoje é o meu dia. Senhor, eu quero transbordar na Tua presença. Pai, eu sei que o Senhor está buscando corações que sejam sedentos, corações que almejam mais de Ti, pessoas que não querem viver a mesmice, mas pessoas que dizem: Senhor, encha-me. Encha-me, encha-me, encha-me do Teu Espírito, Senhor. Encha-me até transbordar. Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele quer encher você aqui hoje. Aleluia. Tem filho de Deus nesse lugar que tem sede. Dá glória a Ele aí, meu irmão. Louve ao Senhor aqui hoje. Engrandeça ao Deus Todo-Poderoso. Diga: Senhor, eu estou aqui para Te adorar. Senhor, eu estou aqui para me encher do Teu Espírito. Aleriri baixala macanta la barara baturi bidini canta la macanta la balai. Leriri baixorianta la macantori mila la macanta la malara balaia. Leriri baixorianta la macanta la malai. Encha-me, Pai, encha-me, 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 encha-me até transbordar. Aleluia, 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 aleluia. A igreja orava, e quando eles oravam, moveu-se aquele lugar, e todos que lá estavam reunidos foram cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. Aleluia, baixore me canta la baturianta la bacanta la balai. Olele baixorianta la bacanta la maturianta la bacanta la bacanta la balai. Levante as suas mãos à minha adoração em rendição. Renda-se a Ele. E declare. Olele baixore me canta la vida na manara balai. Olele baixorianta la. Pai. Encha-me.
Encha, meu irmão Deus, encha essa minha irmã que está te buscando. Seja cheia do Espírito Santo, minha irmã. Seja cheia, aleluia. Oh, seja cheio, meu irmão. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. derrama a tua glória. Derrama a sua glória. Oh, Ele vai te enchendo. Encha, Pai, enche essa irmã, enche esse irmão. Transborde o nosso cálice agora. Oh, Lerine Bachiri canta labaia. Comece a dar glória a Deus. Comece a exaltá-lo. Comece a louvá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Ele responde aos corações sedentos. Ele responde às orações dos santos. Ele enche os corações que querem de Deus, que precisam dele. Quem precisa de Deus, quem quer Deus em sua vida, vai clamar, vai orar. Oh, e Deus vai se mover em sua vida e vai lhe encher, lhe encher, lhe encher, lhe encher, até transbordar da presença dele. Até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Agora, igreja, levante a sua voz ao céu e comece a clamar a Ele. Comece a clamar a Ele. É a igreja clamando, os sedentos, os que querem Deus, que dão glória a Deus neste lugar. Oh, que clamam o Todo-Poderoso, que exaltam o Criador, que querem mais e mais de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, lerere baixere me dá balai. Alerere baixorianta la macanta la macanta la macanta la bila la bicanta la bila la bila la vai. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Enche esse coração, transporte a tua igreja. Encha, encha este lugar. Levante as suas mãos a Ele. Oh, levante e clame. Encha-me. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me Até transbordar. encha-me, Pai. Derrama a sua glória. Encha a tua igreja. Derrama a sua glória. Encha o sedento. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Encha-nos do espírito de sabedoria. Encha-nos do espírito de entendimento. Encha-nos com o espírito de conselho. Encha-nos com o espírito de fortaleza. Encha-nos com o espírito de conhecimento. E encha-nos com o espírito do temor do Senhor. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Oh,
Olerere bashala makanta la maturi bela maturi canta la makata la balai. Olerere bashori anta la makatore minere mikatore minala mariri balala bashora bekata la makata la balai. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele, glorifique-o, exalte-o. Ele vem aonde Ele é desejado. Oh, desejado da nossa alma, és bem-vindo neste lugar. Espírito de Deus, tenhas liberdade de encher a tua igreja. Ó Deus, de mover-se em nosso meio, de nos conduzir, de nos dirigir, de nos ensinar, de nos guiar em toda a verdade, de nos capacitar, de nos dar força, de nos dar ousadia. O lereri batorianta la bacantola vida la manara vitorianta la bacantola manara baturi becanta la bacantala balai. O lereri bachorianta la bacantola vida la manara balara baturi bidiri bicotola bacantala balai. Espírito de Deus, Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Abra, Senhor, os céus sobre a tua igreja. Abra, Pai, os céus deste lugar. Abra os céus sobre a vida de cada um de nós. O Espírito Santo, Ele abre os céus para você. Ele abre os céus, Ele te conecta aos céus, Ele traz Deus ao seu coração. O Espírito Santo te envolve, te reveste, assim como disse o anjo a Maria, o Espírito de Deus te envolverá. A sombra do Senhor te cobrirá, e você conceberá e dará luz a um filho, na virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a obra acontecer. O Espírito Santo gera o milagre em nós. O Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos enche. Oh Senhor, abra os céus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Oh, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Querido Pai, nós queremos os céus abertos sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, os céus abertos sobre nós. Queremos a tua comunhão, a tua presença, Pai. Pai, o teu Espírito nos envolvendo, nos revestindo, oh, nos enchendo. Isso. Tem gente batizada com o Espírito Santo. Você pode ser cheio também. Você pode ser batizado também. Você pode falar em outras línguas também. Batiza, Senhor. Batiza, Espírito Santo, agora. Ah, Espírito de Deus, és bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo, Senhor. Oh, sorebelha la bacanta la baturianta la bacanta la balaia. Oh, lele baturianta la bacanta la baturianta la bacanta la balaia. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Ó grande Deus, ó grande Deus, ó poderoso Deus, abra os céus dessa igreja, rasga os céus, Senhor, derrama a tua presença, derrama a tua glória, derrama o teu Espírito, ó Deus, aviva, 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 aviva a tua igreja, Senhor. Oh, Surebecanta Labatorianta Labacanta Labalaia, oh, Ribicanta Labatorianta Labatalabalaia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és soberano, tu és maravilhoso, tu és único, tu és santo, tu és poderoso, tu és digno, não há outro, não há, nunca houve e jamais haverá. Levante as suas mãos aos céus e declare: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Exalte ao Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ribicanta laba sororo bataria torianta labai. Mi canta laba turi bidena bidena bachala bacanta lamalaia. Seja revestido, seja fortalecido, seja cheio, seja cheio. Clame por Ele, peça a Ele, peça a Ele: Senhor, eu quero o espírito de sabedoria. Oh, conceda-me o espírito de sabedoria. Peça a Ele que Ele te dá, peça com fé que Ele te dá. Diga a Ele: Senhor, eu preciso. Dai-me o espírito de sabedoria, Senhor. Dai-me o espírito de entendimento. Dai-me o espírito, ó Deus, de conselho. Dai-me o espírito de fortaleza. Dai-me, Senhor, o espírito do conhecimento. Dai-me o espírito do temor ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão. Oh, diga também: que os céus fechados se abram, a nossa fé e esperança estão. Vamos aplaudir ao grande Deus, ao Todo-Poderoso. El Shaddai, o Todo-Poderoso.
ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus maravilhoso. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aplauda a Ele com alegria, exalte a Ele, louve a Ele, glorifique a Ele. Só Ele é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, não há outro senão Ele, o único Deus e verdadeiro, o que era, o que é e o que há de vir. Oh, aleluia, glórias e glórias sejam dadas ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, ao Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Sinta o Espírito de Deus em nosso meio. Sinta o Senhor se movendo neste lugar. Ele já está aqui, Ele já está em você. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Oh, aleluia. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Glórias e glórias sejam dadas ao Teu nome. Amado Deus, nós Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos. Obrigado, Pai. És bem-vindo em nossas vidas, desejado da nossa alma. És bem-vindo em nosso meio. Mova-se nessa igreja, Espírito Santo. Encha este lugar. Encha este lugar. Tua glória enche minha vida. Tua glória enche minha vida. Tua glória enche minha vida. Santo é o Senhor. Tua glória enche minha vida. Só quem ama Jesus diga: Tua glória enche minha vida. Tua glória enche minha vida. Santo é o Senhor. Mais uma vez diga: Tua glória enche minha vida. Tua glória enche minha vida. Tua glória enche minha vida. Santo é o... Aí Ele vai enchendo cada pessoa, cada irmão, cada irmã. E aí a presença dele transborda como um rio que começa a transbordar. E aí já não fica mais só na nossa vida, começa a encher o irmão do lado, a irmã à frente. E aí eles cheios também transbordam. E aí já não fica mais só em nós. O ambiente começa a ser tomado. E a glória de Deus começa a encher o templo. A glória de Deus começa a encher a igreja.
Assim como Salomão, quando foi dedicar o templo, a glória de Deus foi enchendo aquele lugar, chegando ao ponto de ninguém conseguir ficar mais de pé diante da glória do Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui no nosso meio. Ele é entronizado e adorado pela igreja que o ama e que transborda na presença de Deus. Tua glória enche a igreja, tua glória enche a igreja. Isso, sua glória enche a igreja. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja vai sendo cheia. Sua glória enche a igreja. Encha, Jesus. Tua glória enche a igreja. Tua glória enche a igreja. Santo é o... Aí a igreja transbordando começa a encher as ruas, começa a encher a cidade, começa a encher os ambientes em toda parte, e o pecador já não consegue mais viver no pecado, porque a presença de Deus o constrange, e aí o pecador se arrepende, e a glória de Deus vai enchendo as ruas, e vai enchendo a cidade, e vai enchendo a outra cidade, e vai enchendo a terra, e a Escritura diz que a glória de Deus já enche essa terra. A terra está cheia, a terra está cheia da sua glória. Tua glória enche a terra, tua glória enche a terra, tua glória enche a terra. Santo é o... Mais uma vez, diga: tua glória enche a terra, tua glória enche a terra, tua glória enche a terra. Santo é o... Querido Deus, eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Ó Deus, que essas oliveiras venham preencher a cada um de nós com esse azeite, com essa unção, e que dessa forma, Pai, todos possamos ser cheios do Teu Espírito. Que neste mês, ó Deus, que iniciamos, que seja um mês do derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Pai, que a presença do Teu Espírito inunde os corações, transborde o cálice de cada um, e que o Senhor nos leve à plena comunhão com o Senhor. Encha-nos até transbordar, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.
Glória a Deus. Sentem, por favor, em nome de Jesus. E nós vamos então começar, já começamos, né? Esse estudo sobre o Espírito Santo, amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo ou não quer? Então, domingo que vem, não perca, domingo que vem na Santa Ceia, nós vamos estar buscando mais e mais dessa presença de Deus. E assim a cada domingo, buscando, se revestindo do Senhor, se fortalecendo em Deus. E você de casa também, venha buscá-lo, venha clamar, venha servir, venha honrar, venha se encher da glória de Deus a cada domingo, em o nome de Jesus. Amém? Você de casa, eu quero te convidar a semear na obra de Deus. Coloca na tela para nós as contas, estão aí. Você vai fazer a sua doação, seja o dízimo, a oferta, depositou em qualquer uma dessas contas, tira uma foto, envie para nós o comprovante pelo nosso WhatsApp, que é o 31 3213 4600, 31 3213 4600, que é o nosso WhatsApp. Honre a Deus, semeie com alegria e com amor, e domingo que vem não falte. E deixa eu falar para você, domingo que vem eu quero fazer aqui a Santa Ceia, que é o Dia dos Pais, a Santa Ceia da volta à casa do Pai. Domingo que vem, a Santa Ceia da volta à casa do Pai. Eu estava pensando, a parábola do filho pródigo, quando Jesus fala do filho indo embora, eu fico imaginando que deve ser assim aquele momento de tristeza para o pai. Ver o seu filho lhe dando as costas, indo embora, é doloroso imaginar isso. O momento em que o filho dava cada passo distanciando-se do pai. Mas o pai nunca desistiu. Sempre ficou na expectativa que um dia o seu filho iria voltar. E quando ele volta, já estava lá o pai olhando. Será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que ele volta? E quando ele vê, peraí, parece que é o meu filho. Será que é? E quando olha, é ele. Ele não espera o filho chegar. Ele vai em direção ao filho e corre. E o filho que imaginava que seria rejeitado, foi abraçado pelo pai e recebido com grande alegria. O retorno do filho à casa do pai. Então, neste domingo que vem, nós vamos fazer a ceia no Dia dos Pais, e que todos possamos aqui procurar alguém essa semana. Alguém que está afastado. Alguém que está desviado. Vamos pedir a Deus que nos lembre de alguém. Vamos pedir a Deus que coloque esse alguém no nosso caminho, para que você possa convidar essa pessoa. Vai ser o dia da volta à casa do Pai. Vamos comigo lá? Aí você vai convidar essa pessoa para vir. Você que tem um filho que está afastado do Evangelho, ou desviado, alguém que já não vem à igreja há muito tempo, convide para vir. Você que tem alguém da família, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, fala com ele, fala com ela. O pastor vai fazer o domingo da volta à casa do Pai. O Pai quer te ver lá. Você é convidado. Amém? Vamos pedir isso a Deus? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor coloque no coração de pessoas que aqui estão, ou de alguém de casa me assistindo agora também pela TV, que o Senhor lembre essa pessoa de alguém que se afastou, de alguém que está desviado. Lembre essa pessoa de alguém que esfriou na fé. E nesse dia, traga essa pessoa, Pai.
Traga ele, traga ela. Dá oportunidade a esse irmão e essa irmã de ligar, de fazer o convite, de dar uma palavra. E que o Espírito do Senhor, que é quem faz a obra, porque não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo convença, fale e traga essa pessoa de volta à casa do Pai. Rogamos a Ti, meu Deus, por todos os afastados, desviados, desigrejados, pessoas, ó Deus, que um dia já estiveram na Tua casa, quem sabe te serviram, te buscavam, quem sabe até já serviram na igreja. Mas, Pai, eu quero te pedir, resgata essa vida. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Você de casa é convidado a falar com alguém, ou quem sabe você que está aí afastado. Venha também em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus.